Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o mundo tem um jargão que diz assim, que nós somos aquilo que nós comemos. Quem já ouviu essa frase? Muitos já devem ter ouvido, né? Eu estava meditando essa tarde na palavra, quando me deparei com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, onde Jesus disse assim: eu sou o pão vivo descido dos céus, e aquele que se alimentar, que me comer de mim, viverá para sempre. Meu irmão, se você quer viver para sempre uma vida de qualidade, com abundância, com saúde, venha para a casa do Senhor e se alimente do verbo vivo, do pão vivo descido dos céus, que é Ele que nos concede vida, é Ele que nos concede saúde, é Ele que nos concede autoridade, poder, sabedoria dos céus. E nessa noite é a oportunidade, irmão, de nós refletirmos, de nos alinharmos, de nos aproximarmos dEle para sermos alimentados. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós já estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, invocando o Teu nome, Senhor, e sabendo que todo o poder está sobre Ti, Pai. Meu Deus, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração que lhe é devida, Pai. Mas nós precisamos que o Senhor nesta noite abra os céus e derrame sobre nós o pão vivo descido dos céus, Pai. A Tua igreja está aqui, meu Deus, e some, Senhor, com sede, Senhor, de se alimentar da água do Teu Espírito, com fome de alimentar, meu Deus, do pão vivo descido dos céus, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, porque sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. E que nesta noite, ó Deus, através dos louvores, através da adoração, meu Deus, o Senhor vem até nós, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, tenha liberdade de passear no nosso meio e nos encha, meu Deus, nos fortaleça, nos edifica, meu Deus, nos dê unção, graça e poder, Pai. E nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, seja conosco, fica conosco, em nome de Cristo Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, irmãos. Tristezas, não mais temor, junto com os anjos.
Glória a Deus. Quem recebeu um abraço aí? Levanta a mão. Recebeu? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. É bom ser abraçado, não é? É bom. É bom a gente receber assim a bênção do irmão, da irmã, e a gente poder estar nessa comunhão na casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós só temos que te agradecer, meu Deus. Nós só temos que te louvar. Nós só temos que te glorificar. Porque até mesmo as nossas lutas, as nossas tribulações, ela contribui para o nosso bem, meu Deus. Porque o Senhor sabe o quanto nós te amamos, o quanto nós precisamos de ti, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra, ela não pode faltar, meu Deus. Tua palavra, ela é o alimento principal da nossa vida. Pode faltar algumas coisas, às vezes lá na despensa de casa, mas só não pode faltar a tua palavra, Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas ele vive da palavra vinda do céu. Meu Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Venha, ó Deus, trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, de maneira que nós possamos, meu Deus, sermos alcançados com o teu consolo, alcançados com a tua misericórdia, e alcançado, meu Deus, com o teu poder, meu Pai. Que a tua palavra, ela tenha liberdade de agir, transformando, meu Deus, os nossos conceitos, transformando, meu Deus, as nossas tradições, anulando os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, e formando dentro de nós, meu Deus, uma nova estrutura segundo o teu coração, para que a gente possa, em tudo, responder à tua vontade, Senhor. Tudo que venhamos fazer, tudo que venhamos falar, tudo que venhamos construir, que seja em resposta à vontade do Senhor nas nossas vidas. Nos ensina o caminho da obediência, nos ensina o caminho, meu Deus, da submissão. Fala conosco nesta noite, nos ensina, meu Deus, a estarmos preparados para todas as coisas, que nada venha, meu Deus, nos surpreender, que nada venha nos abalar, meu Deus, mas que a gente possa estar firmado, como carvalhos de justiça, meu Deus, bem fortalecidos, meu Deus, que a gente possa estar firmado, meu Deus, em terras que sejam irrigadas pelo rio que corre do teu trono, Senhor. Fala conosco, Deus. A tua igreja precisa te ouvir nesta noite. Quem precisa ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Levanta, olha aí, meu Deus, o teu povo precisa da tua palavra, o teu povo precisa de ti. Diga assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. Sim, meu Deus, fala conosco, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
a primeira carta. E nós vamos ler do capítulo de número 13. E nós vamos ler por hora somente um versículo, mas depois nós vamos ler bastante versículos hoje. Nós vamos ler o versículo também de número 13, capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vira para quem está do teu lado e fala assim: e agora? O que a gente faz? Fala aí, e agora? E agora? E agora? Vamos nos assentar, irmãos? Se você pegar a sua Bíblia, e se você for um pouquinho para frente, mas deixa marcado aí, porque eu quero manter aí esse texto aberto, mas se você for um pouquinho para frente, e se você for na carta também do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 3, 4 e 5, o apóstolo também escreve assim à igreja ali estabelecida: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então você pode observar que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala para a igreja que estava ali estabelecida, a igreja na carta aos Colossenses, ele fala também na carta aos Romanos, ele fortalece isso na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. A importância de nós guardarmos, de nós preservarmos, de nós zelarmos da fé, do amor e da esperança. Diga: fé, amor e esperança. E por que ele fala isso? Ele fala isso porque a igreja que estava ali, conhecendo na verdade as maravilhas de Deus, estava ali experimentando as coisas maravilhosas do Espírito Santo, a igreja foi descobrindo que mesmo no meio de tantas coisas maravilhosas, iriam ter desafios. A igreja, ela passou pelo desafio da morte de Estevão, porque Estevão, ele foi morto porque ele estava pregando a palavra. Olha que desafio, poxa, o irmão estava pregando a palavra, e ele foi apedrejado, e ele morreu. A igreja passou pela experiência de alguns apóstolos serem presos. Pedro foi preso, Tiago, João foram açoitados. A igreja estava sendo hostilizada, perseguida. Então aquilo que parecia, né, que ia ser uma grande maravilha, que ia ser uma grande coisa, né, assim, revestida de paz, de muita alegria, havia também ali os seus momentos que eram momentos de grande desafio para ser vencido. E nesta hora precisava da igreja saber como superar, como seguir em frente, porque eram coisas que marcavam, coisas que assustavam. Então o apóstolo Paulo, ele começa a orientar a igreja: olha, no meio de tanta coisa maravilhosa, no meio de tanta coisa boa que você encontrou agora
na sua vida em Jesus Cristo, né? Você cuida bem, você guarda bem, você não perca de vista a fé, o amor e a esperança. Mesmo quando, se você voltar lá no texto principal, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, se você voltar um pouquinho no capítulo 12, você vai observar que no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai falar a respeito de algo muito glorioso para a igreja, uma experiência muito preciosa. Ele vai falar e vai ensinar acerca dos dons do Espírito Santo. Ele vai dizer que Deus, quando enviou o Espírito Santo para que ele pudesse trazer dons para a igreja, para que ele viesse capacitar a igreja. E ele fala no capítulo 12, no versículo de número 8 em diante, ele fala lá, por exemplo, no versículo 8, que um dos dons do Espírito, fala assim, porque a um é dado mediante o Espírito, o dom da palavra da sabedoria. E depois no finalzinho do versículo ele fala também o dom da palavra do conhecimento. No 9 ele fala acerca do dom da fé. No finalzinho do 9 ele fala a respeito dos dons de curar. No 10 ele fala a respeito dos dons de, em algumas traduções, dons de maravilha, em outras traduções, de operações de milagres. E também ele vai falar a respeito do dom do discernimento de espírito, que a igreja ia ter condição de receber. Ele fala ainda no versículo 10, a respeito também do dom da capacidade de interpretação de línguas, e também fala no dom de línguas. Então ele está falando aqui de coisas maravilhosas que a igreja estava ali por experimentar. Mas aí, veja bem, ele seguindo aí no capítulo 12, até que ele chega lá no 13, então ele fala que, ainda que tudo isso seja muito bom, ainda que a experiência da fé ela seja muito boa, ainda que o conhecimento das promessas sejam muito bons, mas isso não sustenta ninguém. Ele vai falar que o que sobrevive mesmo diante de tudo isso é a fé, o amor e a esperança. E ele não estava errado, porque a gente vai ver, por exemplo, pessoas que tiveram um encontro com Cristo e que hoje elas estão distanciadas da presença de Cristo. Você vai ver, por exemplo, que pessoas que receberam a bênção de ser batizadas, e hoje elas estão desviadas do caminho do Senhor. E nesse mesmo caminho, você vai encontrar pessoas que receberam dons. Você vai encontrar pessoas afastadas do caminho do Senhor, que falavam em línguas, que tinham o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, pessoas que faziam oração e Jesus curava. Você vai encontrar pessoas afastadas do caminho do Senhor, que tiveram essas experiências aqui gloriosas, que foram escolhidas para poder, fazer a obra de Deus. Alguns tiveram até ministério, foram obreiros, foram diáconos, foram pastores, missionários. Recentemente eu encontrei um missionário que teve durante um grande tempo ali na região ali de Cabo Verde, e que agora está, você veja, afastado do caminho do Senhor, Então, você vai ver que mesmo diante de todas essas coisas gloriosas, que ele fala no capítulo 12, você vai ver que quando chega lá no 13, então ele fala assim, mas diante de tudo isso que você recebe, não se esqueça, você guarde, você cuide da fé, do amor e da
esperança. Então, diante de qualquer situação, o que eu faço agora? Eu falo em língua. Não é isso que a Bíblia manda fazer. O que eu faço agora? Eu saio que nem um louco procurando uma palavra. Eu preciso de um profeta. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Quando você estiver vivendo um momento na sua vida em que você tiver que fazer essa pergunta, puxa, e agora, hein? Pensa bem. Estevão, pregando a palavra, foi ali seguro, atado pelas mãos, levado até um tribunal, e aqueles que estavam pregando a palavra com ele estavam vendo, e aí a Bíblia fala que ele ali foi apedrejado a ponto de ir a óbito. Ele morreu. Imagina aqueles irmãos que estavam ali vendo aquela situação. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Eu acredito que tenha sido essa. E agora, hein? O que a gente faz? Continua pregando a palavra? E agora, hein? O que a gente faz? Continua falando em língua? E agora, o que a gente faz? A gente faz um coral e canta um hino aqui? E agora, eu entro no meu carro e ponho um CD, ponho um DVD? E agora, o que eu faço? Aí vem o apóstolo Paulo. Fala assim, agora, diante destas coisas, é melhor você guardar. Diga, a fé, o amor e a esperança. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas o que ele está dizendo aqui é que isso é a arma espiritual que nós temos para vencer qualquer momento da nossa vida. Ele está nos ensinando aqui a ferramenta que nós precisamos para sobressair diante de qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, vivendo o que você estiver, e agora, use a sua fé, use o amor e use a esperança. Aleluia. Mas quando ele fala isso, ele está falando, por quê? Porque a fé é a única coisa que nos salva. A fé nos salva de uma enfermidade, a fé nos salva de uma prisão, a fé nos salva de uma situação, e a fé nos salva desta vida para a vida eterna. Quando ele fala de esperança, ele fala de esperança porque a esperança é a âncora que nos permite não desistir. Quando você tem um navio, e esse navio está livre sobre as águas, ainda que ele tenha todo um peso, toda uma estrutura, ainda que ele tenha todas as condições, a água vai fazer com que ele fique à deriva. Mas se esse navio tiver uma âncora, e se essa âncora estiver liberada, essa âncora servirá de lastro para poder sustentar esse navio. Você viu recentemente? Um navio que a corrente da âncora, ela enferrujou, quebrou, e aquele naviozão foi se deslocando até que ele colidiu com a ponte Rio-Niterói. Quem viu essa reportagem? Viu? Um naviozão. E o que faltou para ele? Uma âncora. Então, veja que a nossa esperança, ela tem que ter essa âncora. E essa âncora, ela não pode ser lançada nas coisas desse mundo. Essa âncora, ela precisa ser lançada nas coisas lá do céu. O céu deve me trazer esperança, não as coisas desse mundo.
Porque a Bíblia fala que se eu buscar e quiser todas as coisas desse mundo, eu ainda aí seria o mais pobre dos homens, perto das grandes riquezas que me são propostas lá no céu. Então, ainda que me falte algumas coisas, ou quem sabe tudo nesta terra, se a minha âncora estiver aportada no céu, então eu chego até o céu. Então passam as minhas aflições, passam as minhas tempestades, passam os meus problemas, mas eu chego no céu. Então a esperança é algo que tem que ser algo que nos motive a nunca desistir, diante de nada. Quando você perguntar assim, e agora? Você tem que ter um lastro. E agora? Eu tenho uma âncora. E agora? Agora eu não tenho aqui, mas eu tenho lá no céu. Aleluia! E quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do amor, ele fala a respeito do amor, por quê? Porque o amor é aquilo que transforma tudo. O amor transforma o caos. O amor transforma relacionamentos. O amor transforma a vida. O amor, ele tem a capacidade de restauração. Então veja que ele fala sobre coisas que são sustentáveis. O amor é aquilo que dá vida a tudo. Você pode trabalhar, mas se você não tiver amor, seu trabalho não tem vida. Você pode ter uma família, mas se você não tiver amor, a tua família não tem vida. Você pode ter coisas, posses, mas se você não tiver amor, nada disso tem vida. Mas quando você tem a força do amor, então tudo isso tem substância. Isso respira. Quando tem amor, as coisas respiram, as coisas crescem, elas tomam corpo, força. E é por isso que o apóstolo, então, ele nos orienta, olha, porque ele mesmo vai dizer, aqui perto desse capítulo que lemos em casa, você pode dizer, que o amor é a única coisa que suporta tudo. E ele começa a dizer assim, o amor, vou explicar para você o que é o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não se exaspera, o amor não arde em ciúmes, o amor, e ele vai, o amor transforma, amém, irmãos? Então ele traz essa revelação para as nossas vidas, a fim de que nós possamos então, através dela, poder superar qualquer tipo de situação. Pergunta para quem está do teu lado, fala, e agora? E agora? Quantas vezes você já fez essa pergunta, e agora? Agora, junta a sua fé, junta o amor que você tem de Deus, e junta a sua esperança e vai. Perguntaram isso para Moisés. Moisés, e agora? Olha a situação que nós estamos, um monte de um lado, um monte do outro lado, na nossa frente o mar, e atrás de nós o exército que se aproxima, e agora, Moisés? E aí Moisés perguntou para Deus, Moisés não sabia, e aí Deus disse isso para ele, agora, usa a tua fé, faça com amor, e tenha uma grande vai lá e diz para o povo, marche. Marchar para onde? Pensa nisso, marchar para onde? Marchar para onde? Vai lá, Moisés, pega seu cajado e usa a tua fé. Sabe o que é o cajado? Autoridade. Você tem um cajado, sabia? Você tem autoridade, e a sua autoridade não é a autoridade dos homens, mas é a autoridade de Deus, é a autoridade de Jesus.
Vai lá, Moisés, coloca lá o seu cajado lá. E diga para que as águas se abram. E se você tiver fé, se você fizer com amor e tiver esperança, as águas se abrem. Deus estabelece caminhos no deserto. Deus abre porta, fecha a porta, te guarda, te protege. Então veja que a palavra está dizendo que essas coisas, elas não podem ser perdidas de vista. Mas tudo isso tem que ter uma estrutura espiritual. Porque quando fala assim, ó, você guarda a tua fé, hein? Você vai precisar dela. Que fé é essa que você precisa guardar? Não é a fé de crer que Deus existe, essa aí todo mundo tem. Todo mundo crê que Deus existe. Todo mundo crê que existe um Deus criador do céu e da terra. Não é essa fé. Essa fé que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que vai te ajudar, essa fé que vai estar lá na hora que você precisar, essa fé que vai te socorrer quando tudo faltar, é uma fé viva. Tiago fala sobre isso, ele fala assim, ó, cuidado com esse negócio de fé, porque a fé sem obra, ela é morta. Então quer dizer que tem gente que tem fé morta, e tem gente que tem fé viva. A fé morta mata, mas a fé viva gera vida. Qual é a fé morta? É a fé daquela pessoa que crê, mas que não age, que não faz. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, para que você não fique espantado diante das circunstâncias da vida, é necessário que você mantenha uma fé ativa, uma fé viva. O que é uma fé viva? Ora, é fazendo tudo o que você puder fazer pela fé. Presta atenção, nesses últimos dias, vamos pegar só os últimos dias, não vamos pegar muito longe não, para a gente não ficar, né? Mas vamos pegar só os últimos dias. O que você fez pela fé? Pela fé. Tem muita coisa que você fez porque faz parte de você fazer, coisa que você faz todo dia, você levanta, faz café, você vai trabalhar, você sabe dos clientes que você vai atender, você já se prepara para este, para aquele, para o outro, você já sabe das suas responsabilidades, você sabe daquele dia que você tem conta para pagar. Então, na grande maioria das vezes, nós estamos num piloto automático. E não é difícil a gente saber se nós estamos preparados para a circunstância da vida. Basta você fazer esse retrospecto aí de algumas horas, esse retrospecto de alguns dias. O que nesses últimos dias eu fiz pela fé, hein? Meu filho ficou doente, ficou com febre, eu dei um antitérmico para ele. Você perdeu a oportunidade de usar a sua fé. Puxa, eu tive lá aquele problema, puxa, eu fiquei tão nervoso que eu gritei com todo mundo, eu briguei com todo mundo. Pois é, você acredita em Deus, mas você perdeu a oportunidade de agir a sua. Meu marido chegou em casa e eu não aguentei, hein? Eu falei para ele o que ele precisava ouvir. Pois é, você acredita em Deus, mas você perdeu a oportunidade de você agir a sua. Puxa, eu deixei de ir lá, porque, puxa, eu não tinha um tostão para colocar gasolina no carro. Pois é, você perdeu a oportunidade de agir a gente age pela gasolina, a gente age pelo dinheiro, a gente age pelo tempo, a gente age pela vontade, a gente age pelo nosso desejo, a gente age por aquilo que nos agrada. Mas na grande maioria das vezes a nossa fé está morta.
E você precisa despertá-la. E você precisa começar. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Eu tenho que perguntar porque a Cidinha não sabe. Cidinha não sabe andar de bicicleta. Você acha que pode? Então, assim como você começou a andar de bicicleta, lembra? Você não pegou uma bicicleta e saiu por aí, né? Não. Você foi aprendendo, tinha lá aquelas rodinhas, você tirou uma rodinha, tirou a outra rodinha, você levou uns tombinhos, às vezes quebrou um bracinho, machucou um pezinho, até que você aprendeu. Quem que aprendeu a andar de bicicleta? Quem que aprendeu? Ah, você aprendeu. A fé é a mesma coisa. Você começa devagarzinho. Você começa orando pelas coisinhas do seu dia a dia. Pelas coisinhas. Entendeu? Você começa orando ali pelas suas situaçõezinhas. Pastor, mas você acha que eu vou orar por isso? Pois é, a sua fé ela é pequena ainda, você precisa desenvolvê-la. Você já quer usar a sua fé lá no front? Não dá. Por isso que Jesus disse para eles: olha, antes de vocês irem para lá, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Aí você vai. Então você experimenta. A máquina de lavar roupa parou. Vai lá, ora, conversa com ela. Vê se você dá conta da máquina. Se você não der conta da máquina, você vai dar conta de um demônio? Fala para mim. Mas acha que eu vou orar pela máquina? Então, você não tem fé. Você não tem fé. Você chama o técnico logo de cara. Por que você não experimenta orar? Por que você não experimenta ver que a fé existe? Por que você não manda às vezes o vento, né, parar? Às vezes você está na rua e você fala assim: puxa, eu esqueci a roupa no varal. Olha o tempo, vai chover e vai, meu Deus, vai ficar tudo com mau cheiro a roupa. Senhor, perdi tudo. Mas você não tem coragem de dizer assim: Senhor, segura essa chuva até que eu chegue em casa para tirar aquela roupa do varal, Senhor. Pergunta para quem está, fala: por que não? Fala assim: por que não? Por que não? Por isso que quando chega naquele momento de você fazer uma pergunta assim: e agora? Aí você não tem resposta, porque você não está acostumado a agir sua fé. Isso passa a ser algo voluntário. Daqui a pouco você está fazendo isso com expertise, porque você se acostumou a usar a sua, e você descobriu que realmente Deus existe. Amém? Que a sua fé seja assim. Eu creio, mas eu fico em casa. Venha para os cultos. Venha usar a sua fé aqui no culto. Use a sua fé nos nossos projetos. Nos ajude a orar pelos projetos. Ajude. O pastor vai orar por uma pessoa enferma. Me ajude a orar por ela. O pastor vai repreender aquele demônio lá. Me ajuda a repreender um demônio. Olha, o pastor vai fazer aquela oração lá para que Deus multiplique os alimentos. Me ajuda a orar para Deus multiplicar os alimentos. Põe a tua fé. Experimenta a tua fé. E quando você tiver que fazer aquela pergunta: e agora? O Espírito Santo vai dizer assim para você: e agora? Usa a tua fé. Pela fé. Abre aí, Hebreus 11. Hebreus 11. Olha que coisa linda. Hebreus 11. Versículo de número 4, fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que? Versículo 5, pela fé Enoque foi?
transladado. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 9, pela fé, peregrinou em terras da promessa. Versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 9, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. E aí vai afora, pessoal. Pela fé. Eles fizeram, mas eles fizeram pela... Pastor, eu posso fazer? Você pode. Pela fé. Jesus disse assim, em meu nome, diga assim, no nome de Jesus, eu posso fazer. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Então essa fé é uma fé que esteja agindo, uma fé que te leva à oração, é uma fé que te leva ao jejum, é uma fé que te leva a uma vida consagrada, separada para Deus, é uma fé que te leva a obedecer a Deus, sem ter que ninguém ficar falando, é uma fé que faz com que você deixe de ser escravo, e você experimente a condição de ser filho. Fé. O amor não é diferente. Diga para quem está, vai falar, eu te amo, fala, eu te amo, eu te amo, faz coraçãozinho, te amo, faz coraçãozinho, é lindo isso, não é lindo? Não é lindo? É lindo. Mas não é essa gracinha que o apóstolo Paulo está falando, sabe? Não é essa coisinha que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, quando você tiver que fazer a pergunta, cuide da sua fé, cuide do amor. Que amor que ele está falando aqui? Não é esse amor sentimentozinho, que hoje ama, amanhã odeia, entendeu? Hoje está de bem, amanhã está de mal. Não, ele está falando de um amor sacrificial. Ele está falando de um amor do qual nós temos o exemplo do amor de Cristo. E o amor de Cristo, o exemplo dele, não está quando ele peregrinava pregando o Evangelho. O exemplo do amor de Cristo não está nos milagres que ele fez. O exemplo do amor de Cristo não está somente no ensinamento da palavra, mas o exemplo maior do amor de Cristo está no Gólgota. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe o que é o Gólgota? Você sabe? O Gólgota é o monte onde ele foi crucificado. Aquele monte chama-se o Monte Gólgota, ou o Monte da Caveira, porque ele tem um formato de caveira. Ali está o grande exemplo do amor de Cristo por mim e por você, entregando a sua própria vida por todos nós. É assim que a gente tem que estar pronto. E agora? Agora você tem que ter esse amor. Agora você tem que ter esse amor. Ah, mas eu não aguento não, hein? Então, se você não tiver esse amor agora, você não resolve o seu problema, se abandona. Por isso que tem gente abandonada. Por isso que tem causas abandonadas. Por que existe gente abandonada? Por que existe causas que são abandonadas? Porque não tem soluções? Não é por isso. Porque a Bíblia fala que quando é impossível para os homens, é possível para Deus. Mas existe pessoas e coisas abandonadas, porque no momento não houve amor. Não houve amor. Ah, vou abandonar. Ah, vou jogar fora.
vou comprar outro. Quando tem amor, então você vence. Diga, eu preciso guardar a minha fé e eu preciso guardar o amor. Mas como que você vai guardar uma coisa que você não tem? Você ama alguma coisa? Ou você faz parte dessa geração que troca? Quantas geladeiras você já teve? Quantos carros você já teve? Quantas casas você já morou? Quantos celulares você já comprou? Se você não é apegado às coisas, você vai dizer para mim que você é apegado a pessoas? E o que eu estou dizendo é bíblico, tá? Se eu não sou capaz de amar quem vive comigo, como que eu posso dizer que eu amo a? Não é bíblico? É bíblico. Se eu não sinto nada por nada, quem me garante que eu sinto alguma coisa por você? Nós fazemos parte de uma geração desapegada. Nós fazemos parte de uma geração que troca. A geração antes de nós tinha uma coisa que às vezes morria com ela. Antigamente tinha gente que tinha, durante a vida inteira, uma só. Eu cresci na minha casa vendo somente uma geladeira. Eu já era moço, ainda tinha aquela geladeira que abria assim, ó. Quem se lembra dela? Se lembra? Faz tempo, né? Então, quebrava o cabo dela, meu pai mandava trocar o cabo. E ela ficava lá. Minha mãe, antes de ir para a eternidade, ela resolveu trocar a cama dela. E ela descobriu que a cama dela ainda era aquela cama quase que original. E a sua? A gente hoje faz parte de uma geração desapegada. Por isso, a Bíblia fala, no final dos tempos, o que ia acabar? A fé e o amor. Nós fazemos parte dessa geração. Então, o apóstolo, nunca essa palavra foi tão importante como para a nossa geração. Olha, cuida da sua. Não fica aí só acreditando em Deus, não, e não bota teu joelho no chão para você ver. Não faz um jejum para você ver, não vem na igreja para você ver. Não, mas eu acredito, sou irmão, não, eu sou da fé. Não, você que não tem uma fé viva para você ver. Você que não comece a amar, ser apegado um pouco às coisas para você ver. E por fim ele fala assim, o que é mesmo? É fé, amor e o quê? Ah, esperança, é verdade. E aí ele fala da esperança. Mas que esperança é essa? Uma esperança que não é como fumaça. Uma esperança que ela não desapareça. Mas tem que ser uma esperança consistente. Por exemplo, se eu te falar assim, olha como tem bastante coisa para a gente cuidar. Se eu te falar assim, qual é a esperança que você tem lá no céu? Fala para mim. Me encha a mão de 5 coisas que você tem esperança de alcançar lá no céu. 5. Presta atenção. Tem gente que sabe, não, eu vou para o céu. Não, é verdade, Jesus vai voltar e vai ressuscitar e vai arrebatar. Sim, mas o que te espera lá no céu? O que me espera lá no céu, eu sei, Jesus falou que foi preparar morada, eu tenho uma casa lá no... mas isso também tem aí, minha casa, minha vida. O que você tem lá no céu? O que é capaz de te dar tanta esperança, de você poder sobreviver a todos os males desse mundo? O que seria capaz de fazer com que você entregasse a sua vida por causa daquela esperança? O que seria? Tem gente que está desprovida dela.
Tem gente que tem esperança fraca. Você precisa de esperanças consistentes. Abra comigo aí a Bíblia. Aí pertinho em Hebreus. Hebreus capítulo de número 10. Nós estávamos no 11, vai no 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, fala assim: guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Mas o que eu quero destacar aqui é a maneira que ele fala. Guardemos de que maneira? Firme. Guardemos firme a confissão da esperança e sem... Fala para quem está falando, não vacila não, irmão. Porque nós lutamos contra, presta atenção nisso, você não vacila, porque nós lutamos contra um mundo espiritual. O mundo espiritual é atemporal. Nós somos temporais. Nós temos relógio, 5 minutos, 1 hora, mas o mundo espiritual é atemporal, irmão. Não demora muito para afirmar, não. Não demora muito para decidir, não. Porque as coisas acontecem num abrir e fechar em que você pensou. Pergunta aí, fala, você é rápido ou é lento? Fala aí. Você é rápido ou é lento? Nossa, tem gente que para dar um infarto demora 3 anos. Tem que ser rápido, irmão. Tem que ter firmeza. Ai, olha, aconteceu uma situação, estou tão chateado. Cadê sua firmeza? Ai, estou tão magoado. Que magoado, irmão? Nossa, eu estou tão deprê. Que deprê, irmão? Sai fora. O negócio é esse? Firme, fala para quem fala. Firme, irmão. Firma aí, irmão. Firma aí, meu. Porque o negócio não é fácil, não. Onde eu vou te levar agora, Lucas? Vai lá, Lucas capítulo 21. Onde eu vou te levar, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 36. Fala assim, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar na presença do Filho do... Todas as coisas que têm que suceder. Quais? Pergunta para quem está falando. Quais? Então, você não sabe, eu não sei. Então quer dizer que o negócio pode ser grande, mas seja o que for que vai acontecer, a gente precisa estar de que maneira, irmão? Olha aí, a gente precisa estar firme. Capítulo 21, versículo 26 e 28, fala assim: porque haverá situações, haverá momentos, haverá acontecimentos, circunstâncias, que até mesmo homens, quem é homem aqui? Vixe, tem gente que não levantou a mão, misericórdia. Quem é homem aí? Levanta a mão. Olha o que está dizendo a palavra aí, que haverá momentos em que homens desmaiam de terror, pela expectativa não é nem pelas coisas, é pela expectativa das coisas que vão acontecer
pois os poderes do céu serão abalados. Nós não sabemos o que vai acontecer, irmão. Tem coisa que vai fazer homem tremer. Tem coisa que vai fazer valente estremecer. E o que fazer diante dessas coisas? É necessário que você tenha fé, amor e esperança. E para concluir, capítulo 21, versículo de número 21, fala assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para onde? Para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, é para ir para onde, irmão? É para ir para cima. É para ir para cima. Fala para cima. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: não é para baixo. Abre os olhos e fala assim: é para cima. É para cima. Versículo de número 34, 35, 36, fala assim: acautelai-vos por vós, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Como que está o seu coração? Está sobrecarregado? A palavra de Deus fala: não pode estar. Cuide para que os vossos corações não estejam sobrecarregados com a consequência da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então o que nós devemos fazer? Vigiar a todo para que possais escapar de todas estas que tem de suceder. E estar de que maneira? Estar de que maneira? Então fique de pé. Fique de pé. Pergunte assim, fala: o que eu faço agora? Usa a tua fé. Faça com amor. E tenha a sua esperança. Amém? Porque aquele que te prometeu é fiel e... Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode ser mais forte. Aleluia. Se arrisque dar aí alguns passos e dizer para quem estiver perto de você: o que você tem feito aqui na igreja todo esse tempo? Fala aí. O que você tem feito? Aí você vai responder assim, fala assim: eu estou me preparando para qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Diga de novo, fala qualquer coisa que acontecer. Você não vai se surpreender? Não vai se abalar? Não vai desistir? Não vai chorar? Pergunta e fala: não vai chorar? Você não vai chorar? Diga assim: eu vou prosseguir. Aleluia. Aí alguém vai perguntar assim: mas como você vai conseguir fazer isso? Levanta a tua mão direita. Diga assim: eu guardei a fé, o amor e a esperança. Ah, pode aplaudir o Senhor, pode adorar a Deus.
Aleluia. Levanta a sua mão direita comigo e diga: guardei a fé, o amor e a esperança. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: eu tenho um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Que maravilha, meu Deus. A tua igreja está cheia do teu Espírito Santo. Nós estamos fortalecidos com a tua palavra. Nós estamos alimentados com o teu corpo, teu sangue. Nós estamos vivos na nossa fé, meu Pai. Meu Deus, uma semana gloriosa para a tua igreja, uma semana de vitória, Senhor. Que a graça do teu Filho Jesus, o grande e eterno amor do teu coração, e a doce e meiga presença do Santo Espírito de Deus, seja agora e para todo sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê recebe. Diga comigo: se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus, pode adorá-lo.